Fala pessoal, muito boa tarde para você. Boa tarde para quem está aí ligadinho na programação da BMC News. Está começando agora o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia, na hora do almoço. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. Facebook denuncia empresas de segurança por espionagem de 50 mil usuários. Conselheiros do Grupo Pão de Açúcar e Açaí aprovam acordo sobre Extra e Hiper. Dexus anuncia a linha de crédito do BNDES de 96 milhões de reais. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Estoque. É isso aí, a gente começa o estoque desta sexta-feira com o meu boa tarde para minha companheira de bancada que vai folgar junto comigo, Hanna Beltrão. Pois é, Daniel Morales, a sexta mais esperada do ano chegou. Isso significa que você não gosta de trabalhar? Não, isso significa que eu gosto muito de trabalhar, mas a sexta mais esperada do ano chegou, né? Estamos aí com um pé na folga, mas o outro pé continua aqui na BMC News. Muito bem. Porque a gente tem ainda muita informação do mercado para trazer aqui. Pois é, boa. O Daniel, então, né, que o diga aí, vai ficar até às 3h30 da tarde falando sobre mercado. E a gente vai, né, repercutir os principais assuntos que estão movimentando essa sexta-feira, dia 17 de dezembro, com o nosso convidado, que é o Lucas Constantino de Cola. Ele é Head de Research da GCB Capital. E também teremos os gráficos do dia com o Alex André, separando aí as análises tanto do mercado lá fora quanto do mercado aqui no Brasil. A gente sabe que o pessoal sempre gosta bastante, né? Sempre o pessoal fica mandando muita mensagem aí no chat para o Alex também. Bom, mas é hora de falar de mercado já, né, Dani? Vamos falar dos números do mercado financeiro nesse momento. Então, Hanna, a gente começa com o Ibovespa, que está caindo 1,24% aos 106.990 pontos. Olha só o nosso mapa do calor aqui atrás. Olha só como é que está nesse momento a Bradespar, caindo 53,90%. Olha só, pega metade aqui da nossa tela do Profit Pro da Nelogica. Olha só, a gente também tem Magazine Luiza caindo 3,44%, o Banco do Brasil também 2,99%, tem Cielo caindo 2,69%, Bradesco caindo também 2,50%, Cielo 2,24%, também tem Gerdau com 2,25%, era isso? Eu não vi, perdi aqui Gerdau. Opa, eu acho que Gerdau já. Tem Companhia Siderúrgica Nacional 1,98%, Gafisa 1,87%, Itaúsa 1,54%, Ecorodovias recuando 1,5%, 1,50%, Ecorodovias, Uzi Minas 0,89%, tem Lojas Americanas caindo 0,73%, MRV 0,60%, Cirela 0,45%, e desse lado aqui da tela, bem pequenininho, são os positivos, tem só alguns aqui. O que está pegando maior parte da tela aqui é a BRF com mais 4,31%. Mas olha só, eu tenho aqui, além disso, a gente tem Marfrig subindo 4,58%, BRF 4,36%, Natura 2,65%, Eneva 2,59%, tem também Minerva subindo, Energias BR, tem Klabin, tem Suzano Papel, tem Dexco, Eng, CPFL também, Raia Drogasil, Ezetec, Taesa, tudo subindo. E o dólar? O dólar está subindo agora. Quando eu comecei a falar, o dólar estava caindo 0,04%, agora está subindo 0,05% aos R$ 5,69, Hanna Beltrão. Pois é, o Dani já começou falando aí do dólar. A gente vai então recapitular como é que fecharam as bolsas lá na Ásia. A gente vê aqui que Hansen fechou em queda de 1,21%, Xangai teve uma queda de 1,16% e Nikkei teve um recuo de 1,79%. Quando a gente dá uma olhada aqui nas bolsas na Europa, a gente vê que DAX na Alemanha está recuando agora 0,74%, FTSE no Reino Unido sobe 0,12%, CAC na França 1,10% de queda, assim como o índice Eurostoxx, que está caindo também 0,98%.
Vamos dar uma olhada aqui nas bolsas lá nos Estados Unidos, porque Dow Jones está recuando agora 0,92%, S&P 500 0,55% de queda também, e Nasdaq está agora com uma ligeira alta aí de 0,02%. Vamos dar uma olhada então como é que está o barril do petróleo. O barril do petróleo está caindo, o petróleo Brent agora recua 2,23%, vendido a pouco mais de $73 o barril, e o petróleo WTI cai também 2,36% de queda, comercializado a $70 o barril. E a gente segue de olho no mercado lá fora, porque o Goldman Sachs prevê uma nova alta de demanda pelo petróleo no ano que vem e novamente em 2023. E é para lá que a gente vai, lá para os Estados Unidos, falar com a nossa correspondente Giovana Locatelli, que está acompanhando esse assunto de perto. Muito boa tarde, Giovana. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel, e a todos que nos acompanham. Realmente, esse relatório do Goldman Sachs divulgado hoje, ele prevê que o barril do petróleo pode bater aí os $100. Isso tem alguns motivos, né? A alta demanda é o principal. O chefe de pesquisa de energia do banco, Damian Curvelin, diz no relatório que a demanda por petróleo já estava em níveis recordes antes da Omicron e que vai continuar quando as viagens aéreas se recuperarem. Se essa previsão se concretizar, vai ser um novo baque aí para os preços dos combustíveis no Brasil. É bom o consumidor se preparar. Os preços do petróleo estavam acima de $80 e caíram no último mês para pouco acima dos $70 por conta da nova variante. Inclusive, permitiu que a Petrobras reduzisse marginalmente o preço da gasolina. Mas foi uma queda bem pequena, de apenas 3%, quase não sentida aí no consumidor final. No ano, a gasolina já subiu 50%, hein, Hanna? Isso segundo os índices do TicTlog. Hanna e Daniel. Legal, Giovana. Agora, a empresa dona aí do Facebook, Meta, né, está denunciando empresas de vigilância privada por invasão de computadores e outros abusos, alegando aí em um relatório que elas espionaram cerca de 50 mil usuários de suas plataformas. Traz mais detalhes pra gente, Giovana. Isso está dando uma polêmica gigante aqui, Dani. Essa última denúncia aí acontece no momento em que existe um movimento mais amplo, tá, de empresas de tecnologia americanas, junto com legisladores aqui dos Estados Unidos e a administração do presidente Joe Biden, contra fornecedores de serviços de espionagem digital, notadamente a empresa israelense de spyware NSO Group, que entrou na lista negra no início deste mês, depois de semanas de revelações como que a sua tecnologia estava sendo implantada contra a sociedade. A Meta já está processando a NSO em um tribunal aqui dos Estados Unidos. Nathaniel Gleitcher, que é chefe de política de segurança da Meta, disse para a agência de notícias Reuters que essa denúncia foi feita para sinalizar, para reforçar ao governo americano de que a indústria de vigilância de aluguel é muito mais ampla do que se pensa e há de se tomar cuidado, que não é apenas uma empresa agindo separadamente, sim um grande movimento. O relatório da Meta disse que estava suspendendo aí cerca de 1.500 contas. A empresa disse ainda que as entidades têm como alvo pessoas em mais de 100 países. Ela não deu mais detalhes sobre como identificou essas empresas de vigilância, que dá para se falar de espionagem, né, Daniel? Mas diz que tem sistemas de segurança capazes de encontrar e remover esses agentes mal intencionados das suas plataformas. Os Estados Unidos, Daniel e Hanna, estão agindo, estão acompanhando esse movimento e se dizem muito preocupados, inclusive, com a segurança nacional dos Estados Unidos. Com vocês. Pois é, né, Giovana? Ainda mais com esses ataques hackers aí que acontecem dia e noite pelo mundo afora, tem que ficar preocupado mesmo. Giovana, muito obrigado pelas informações. Exatamente. Você volta mais tarde. Pode falar. Eu ia complementar aqui, exatamente. A preocupação ela vai muito além do que uma conta invadida e um dado particular sendo roubado. A preocupação lá na frente são ataques terroristas, inclusive, né? Porque ataques hackers invadem os sistemas, enfim, abre uma porta aí para uma ação muito mais grave, muito mais perigosa. Então, os Estados Unidos está muito atento quanto a isso, estão muito atentos quanto a isso. Com certeza. Com certeza, não realmente faz a gente pensar mesmo. Obrigado, Giovana. Até mais tarde no Top News. Obrigada. Até.
Bom, gente, seguindo aqui com o BMC Stock, a Dexus anunciou aí a abertura de crédito no BNDES de até 96 milhões de reais. Os recursos da linha de crédito vão poder ser utilizados para aquisição e comercialização de máquinas, equipamentos, sistemas industriais, componentes e bens de informática e automação, capital de giro e aquisição de outros bens industrializados de fabricação nacional. A linha de crédito vai ficar disponível para desembolso e utilização pelo prazo de até 24 meses. Segundo a Dexus, o efetivo desembolso da contratação da linha de crédito depende da aprovação de condições precedentes estabelecidas na CCB. E a Taurus afirma que vai revolucionar a indústria de armamentos. A empresa ganhou uma certificação da primeira arma no mundo com grafeno na sua composição, de seus componentes injetados e no tratamento superficial das peças metálicas. A pistola microcompacta é a primeira arma no mundo a ter essa tecnologia, caracterizando um grande e inédito efeito feito aí da indústria brasileira no mercado de armamento leve. O uso do grafeno proporciona um melhor desempenho contra a oxidação, evitando assim a corrosão e também o aumento da vida útil, bem como a potencialização das propriedades mecânicas, como resistência ao impacto e a dissipação de calor, além de reduzir também o peso da arma. O lançamento da nova GX4 com grafeno está previsto para o mês de janeiro de 2022. O Grupo Pão de Açúcar e o Açaí informaram que os conselhos de administração das empresas aprovaram os termos e condições do contrato de cessão e exploração das lojas Extra Hiper. Os detalhes na reportagem. As empresas anunciaram em outubro o contrato de até 5 bilhões e 200 milhões de reais, por meio do qual o GPA vai passar para o Açaí 71 lojas Extra Hiper, que vão ser convertidas para atacarejo. Em fato relevante, as empresas afirmam que a transação está avançando em linha com o cronograma previsto, com um rápido avanço da negociação com os donos das lojas e da desmobilização das lojas pelo Grupo Pão de Açúcar. O documento afirma ainda que de 20 a 30 lojas da bandeira Extra Hiper devem encerrar as operações até 31 de dezembro deste ano e que a maior parte das demais lojas seja encerrada até o fim de janeiro de 2022 e o restante até o mês seguinte. A venda de 17 imóveis próprios do GPA por até 1,2 bilhão de reais a um fundo imobiliário com a garantia do Açaí está em fase avançada de due diligence, que é o processo de investigação de uma oportunidade de negócio para o investidor, que deverá aceitar para poder avaliar os riscos de transação, e será submetida em breve à aprovação das autoridades concorrenciais. E as lojas Renner vai distribuir 127 milhões de reais em juros sobre o capital próprio relativos ao exercício de 2021. Vão ter direito ao provento os acionistas na base acionária da companhia no dia 21 de dezembro deste ano, sendo que a partir do dia seguinte os papéis serão negociados como ex-JCP. Segundo a Renner, as instruções e a data de início do pagamento dos juros sobre o capital próprio vão ser divulgadas pela diretoria da companhia imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária, que ocorre no ano que vem. A Enalta aprovou a perfuração de um poço adicional no sistema de produção antecipada do Campo de Atlanta, em águas profundas da Bacia de Santos, que está previsto para entrar em produção no início de 2023, permitindo aí um aumento significativo da extração no local. O valor estimado do poço gira em torno de 75 milhões de dólares, sendo 60 milhões para perfuração e completação e o restante para interligação. Já a perfuração deve iniciar no quarto trimestre de 2022. Segundo a companhia, também foi aprovada a segunda fase do projeto de aumento da capacidade de processamento de água no FPSO Petrojar, que vai passar de 8.500 para 11.500 barris por dia
a partir do segundo trimestre de 2022, reduzindo a restrição de produção existente, com investimento estimado em 8 milhões de dólares. Em entrevista à agência de notícias Reuters neste mês, Décio Oddone, CEO da companhia, afirmou que a Enauta deve tomar uma decisão sobre o sistema definitivo para o campo de Atlanta até o primeiro trimestre de 2022, ao mesmo tempo em que busca concluir a atração de um parceiro privado para o ativo localizado na Bacia de Santos. É isso aí, vamos ver então quem que está participando aqui do nosso chat, do nosso estoque. Falar em chat, vamos falar em Chester, porque o Helder já está perguntando, e aí, Hanna, comprou aquele Chester? Chat, Chester. Tô convivendo muito aqui, né? Rafael Lara, Daniel Morales, é um negócio assim, Felipe Nascimento não escapa também. E aí, pois é, né? Aí eu tô pegando, né? Essas piadas aí maravilhosas. E aí, pois é, Helder, tá garantido já, mas vai ser longe daqui de São Paulo. Eita. E quem mais esse tá por aqui? Chester, Esse Chester vai ser lá em... Vai ser lá na terra de lá na Jesus. terra da Joelma. De Jesus? Né? Lá na terra de onde Jesus nasceu, né? Que todo mundo acredita desde criança isso lá, né? Que a gente nasceu na terra de Jesus, olha só que ilusão. Pois é. Bom, vamos lá, né? O Denis Salles também tá por aqui. Helder. Olha só o Helder. Daniel, vamos ter rally de final de ano? Ou esse rally está mais para corrida de carrinhos de rolimã? Andou de carrinho, Daniel? Piadas no meu estilo. Muito obrigado. Valeu. O político parcialmente honesto, tá certo? Praça é nossa versão BMC. Só que eu acho que é bem pior. Eu acho que é pior, porque lá tem humor, né? Assim, tem? Lá eles fazem umas piadas assim, né? Ou não, né? Se tá comparando aqui com a gente, então a gente tá mais engraçado, né? É verdade. Wagner Gomes também tá por aqui. Quem mais? Tem o MPK, o Diógenes Gonçalves. Baraka Brown também. Baraka Brown, olha só. You're welcome, take care. Take care, isso aí, olha o... Giovana Locatelli também. Giovana. É uma conversa entre a Giovana e ele, tá certo. Estão conversando aqui. Marcos Mancini. Quem mais? O Henrique Rivonaldo também está por aqui. Boa tarde, Rana, Daniel, Helder, o Helder já falei. Talismar Gonçalves, cadê o like, galera? Cadê o like, pessoal? Já deu seu like hoje? Deu seu like. Quem mais? O MPK tá virando tiazona, Hanna. MPK, é isso aí. Eu, uma pessoa tão jovem, né? Olha, complicado. Nossa, olha o acesso médico aqui dando spoiler do Homem-Aranha aqui. A sorte é que eu assisti. Olha, não faz negócios desse, não. Eu assisti. O Daniel já assistiu. O Daniel ia ter eu ia ter um troço aqui. Olha, isso já deu até briga na minha família, hein? Olha, meus primos, então... Eu ia ficar bravo, viu? Olha, se fosse, mas não, o acesso médico não deu spoiler. Não, mas o Daniel, ele ia levantar agora, largar tudo. Eu ia levantar e ir embora. Eu falei, o quê? O quê? Não. Que afronta. O cara tá... Deixa eu ver, o Rodrigo Lopes, Praça é nossa ou Zorra Total? Vocês coloquem, comentem aí. O que vocês acham que a gente está mais pendendo para que lado aí? Pois é, viu? Eu não aguento mais, gente. Olha, ainda bem que é o último dia hoje. Mentira. Eu preciso descansar, olhar para a cara da Mas eu não gosto de trabalhar? Não. Na realidade, eu trabalho porque eu preciso de dinheiro. Não porque eu gosto. Trabalhe com quem você ama e você nunca mais terá que trabalhar. Eu não gosto de nada, eu gosto de dinheiro. Dinheiro é o mais importante. Coloca o signo de vocês aí no chat. Vamos ver quem só pensa em dinheiro, também os investidores. Falem aí nos comentários qual que é o mais importante para vocês, o emprego ou o dinheiro? A profissão. Eu prefiro o dinheiro. Pronto, falei. Não, eu gosto do meu emprego. Eu gosto. Adoro meus colegas de trabalho. Falsa. Sim, para de graça. Falso. Valeu, gente. Obrigado aí. Muito obrigado pela participação aí. Chega aqui. Olha, o professor Vinícius. Ganhei o dia. Nada de véia, não. Você tá com cara de 23 anos, moça. Muito obrigada. Então, não vou nem dar espaço pro Daniel falar. Pode chamar o convidado, Daniel. Pode chamar. Desculpa, Ok. Vamos já. Olha, até já apareceu. O Júnior até jogou. Já jogando aqui o convidado é o Lucas Constantino de Cola, Head de Research da GCB Capital. Lucas, seja bem-vindo. Muito boa tarde para você. Muito boa tarde.
Muito obrigado por poder participar aqui do programa. Vamos nessa. Bora lá, Lucas. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Vamos começar então, Lucas, falando do fim da saga, da novela da PEC dos precatórios, né? Como que essa movimentação ela pode trazer alívio para os ativos das bolsas brasileiras? Isso traz alguma estabilidade, apesar do cenário de eleições no próximo ano? Essa questão da PEC dos precatórios escancarou, na verdade, um problema que a gente acompanhou, principalmente agora no segundo semestre, do risco fiscal brasileiro. Então, a questão de abrir espaço para o orçamento do ano que vem para poder começar o programa do Auxílio Brasil. Então, começaram as discussões como poderiam fazer isso. Então, a PEC dos precatórios veio como uma solução. Também está incluído, né, no texto a questão de fazer o recálculo da inflação no teto de gastos. Isso gerou um pane, né, no mercado como um todo. Os investidores viram isso muito negativo. Acho que foi o principal fator assim, interno que eu considero nesse segundo semestre de problema para o Brasil. Mas com a aprovação no Senado, né, com as mudanças no texto, depois voltou para a Câmara e teve o encerramento, né, da discussão, pelo menos foi uma coisa que o mercado acabou vendo como positivo, porque o mercado ele enxerga da seguinte maneira: ele prefere, mesmo que seja ruim, como é o caso, que não seria dos melhores, o fato de ter sido aprovado e tirar essa incerteza, né, de talvez um plano B do governo com mais responsabilidade fiscal, viria a trazer uma situação ainda mais negativa, sabe? Então, o mercado reagiu bem, né, melhor do que o que poderia vir a ser. E eu acredito que isso abre um espaço, pelo menos, dá uma aliviada, porque o mercado precisa, ao meu ver, a Bolsa, assim, como se fosse um cenário muito caótico. Eu tenho sido menos pessimista do que os investidores de modo geral. Eu acredito que, por mais que tenhamos uma volatilidade muito acentuada para as eleições do ano que vem, ainda temos coisas boas para ver. A gente foi muito impactado nessa última década por diversas situações. O crescimento econômico brasileiro foi assim, foi a pior década praticamente nos últimos 100 anos. Então, daqui para frente, eu tendo a enxergar o copo meio cheio, sabe? Legal, pois boa. E falando um pouco sobre os assuntos que foram destaque nesse ano e que vão também acabar se arrastando para o ano que vem, como é que fica a questão da Evergrande e também o contexto da crise imobiliária chinesa, né? Como é que pode impactar as commodities no próximo ano? Além da Evergrande, tem outras empresas chinesas, né, do setor imobiliário com enorme risco de calote, que a gente tem acompanhado no noticiário. Isso entra muito na questão de como o regime político-econômico da China se desenvolveu nos últimos anos. Tivemos um crescimento muito acelerado, né, por conta da aceleração do crédito, né, as empresas se alavancando de maneiras insustentáveis. Então, o governo, o governo chinês faz um tempo que ele vem tentando controlar essa situação, tentando desinflar essa bolha que foi criada de maneira muito, muito acelerada, né, que provocou, inclusive, o crescimento do setor imobiliário chinês, né? A gente viu, basicamente, essa expansão econômica da China foi muito puxada pelo setor imobiliário, né? Então, hoje é representativo de aproximadamente 1/4 do PIB chinês, né? E toda essa situação também escancarou essa questão, né, do regime político, econômico chinês. E o que a gente viu, por exemplo,
com essa crise imobiliária, o caso da Evergrande, medidas de restrições do governo chinês, isso tudo acabou impactando, por exemplo, o minério de ferro, né, pois o setor da construção civil está muito conectado, está muito ligado ao minério de ferro na produção do aço. Então, a gente viu uma queda recente, né, da commodity, e inclusive isso impactou empresas como a Vale, né, que é uma produtora de minério de ferro. O Lucas, tem uma pergunta aqui do Político Parcialmente Honesto, que pergunta o seguinte: boa tarde, Lucas, como que você vê a crise no setor hídrico? Você acha que no ano que vem existe um cenário positivo? Acrescento ainda, como é que você avalia o momento dessa crise, né? E a capacidade dela também de afetar as linhas de produção e pressionar ainda mais a inflação? A crise hídrica foi também um dos problemas que a gente teve. Assim, no Brasil, a gente convive diariamente, né, com riscos e ruídos internos que é impressionante e parece que não acaba mais, né? A crise hídrica, então, trouxe um cenário muito negativo, até porque a nossa matriz elétrica brasileira, mais de 60% é hidrelétrica, né? Então, a gente é muito dependente de chuvas. E nos últimos anos, desde 2016, a gente teve uma queda considerável, né, nessa quantidade de chuva anual. E tivemos uma escassez muito grande, principalmente nos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste, que abastece basicamente 70%, né, da capacidade instalada de hidrelétrica, né? E, então, a situação tende a melhorar agora, por conta de termos entrado, né, a partir ali de outubro, num ciclo de mais umidade, né, então tem mais chuvas, isso dá uma aliviada, mas a gente chegou a estar com um nível de reservatório menos de 20% desse Sudeste e Centro-Oeste, né, que eu falei que é o principal. Então, isso trouxe o despacho das termoelétricas e com as termoelétricas sendo acionadas, você teve a questão do aumento das tarifas, isso gerou uma pressão inflacionária que acaba impactando bastante. Então, o IPCA a gente viu justamente a energia elétrica e combustíveis foram os principais que vem puxando o IPCA, que já chegou a 2 dígitos. E eu vejo uma situação melhorando para o ano que vem, porém, essa questão do aumento do preço da energia ainda vai continuar impactando por mais um tempo, mas a questão de racionamento, por exemplo, compulsório, eu já não acredito que isso venha a acontecer. E as empresas elétricas, elas têm mecanismos de poder se defender. Você pega, por exemplo, uma Taesa, que é transmissora, os contratos dela estão relacionados à disponibilidade de linhas de transmissão e não necessariamente ao volume de energia. Então, os contratos das distribuidoras também consegue fazer reajustes em casos mais extremos assim. Então, o Brasil tem expandido também a questão da matriz elétrica para outras fontes de energia. A gente viu, principalmente eólica, né, e solar cresceram bastante. Então, eu acredito que com relação à falta de energia, não teremos esse problema. O Lucas, você está falando, você está bem, vamos dizer assim, positivo, né, com relação a essa situação, mas eu queria fazer uma provocação, como diz o Marcos Saravalli. A gente está tendo agora, nesse ano, o fenômeno do Laninha, né? Então, a gente tem, numa parte do país, uma quantidade de chuva boa, não suficiente, mas uma quantidade de chuva boa, e numa outra parte não chove absolutamente nada, como é o caso, por exemplo, do Sul. Mesmo assim, você acredita que a gente possa se recuperar dessa questão de energia elétrica no ano que vem, sendo que a gente ainda não tem certeza absoluta que a gente vai conseguir água suficiente, mas o governo, por exemplo, o governo federal está positivo também com relação a isso. Essa questão da Laninha,
E também tem outros estudos relacionados a desmatamento na Amazônia, enfim, outras coisas que até não é meu foco, né? Eu não sou capaz de fazer uma avaliação relacionada a questões geográficas, assim, mas isso tudo tem realmente trazido uma preocupação maior de termos esse tipo de problema. Só que algumas medidas, como eu falei, a gente tem aumentado bastante a produção de energia elétrica de outras fontes. A gente tem importado energia de países vizinhos. Então, se você considerar, por exemplo, a capacidade instalada total e comparar com a demanda máxima, eu acredito que realmente a gente teria condições de atravessar essa crise sem maiores problemas. É óbvio que a situação é complexa, e eu posso estar falando também uma coisa aqui e, de repente, o cenário mudar, mas eu tenho um pensamento mais... Eu tenho um pensamento mais positivo. Eu acho que, para mim, a questão que mais ficaria preocupação é com relação a, por exemplo, a gente vai ter uma demanda menor de energia para o ano que vem, porque a gente está sofrendo uma desaceleração com alta de juros, e a inflação, né? Então isso acaba trazendo um cenário mais adverso nesse sentido no ano que vem, que também traria um certo alívio, fora outras medidas que o governo também tem feito de tentar reduzir voluntariamente o consumo, né, dando incentivos financeiros para as empresas. É uma questão realmente de ir acompanhando mesmo, sabe? É difícil eu avaliar, assim. É difícil ter também bola de cristal, né, nessas horas, não adianta, exatamente. Né? A gente fala, mas não... Legal, bacana. Pois é. E a inflação é mais uma herança, né, que vai ficar aí de 2021 para 2022. Quais são as expectativas para a inflação no próximo ano, na sua opinião? E como é que a alta também da inflação e dos juros deve impactar setores ligados ao consumo e aos serviços? Bom, essa questão da inflação é importante frisar que não é um problema único e exclusivo nosso, né? A gente tem visto no mundo inteiro. Inclusive, o Federal Reserve estava bem preocupado com relação à inflação, vinha dizendo que seria algo transitório e aparentemente está sendo mais persistente do que se imaginava inicialmente, né? Os bancos centrais de modo geral. Essa inflação, ela tem dois pontos de atenção que um envolve o lado das distorções e choques de oferta, então escassez de produto, desarranjo de cadeia de suprimento, as commodities, inclusive a gente viu expandir bastante durante a pandemia, né, os preços. E tem um lado também da injeção de trilhões de dólares de liquidez nas economias. Então, todos os países, se somar ali, por exemplo, dos países do G20, foram mais de 20 trilhões de dólares que injetaram na economia só no ano passado. Então, é muito dinheiro, sabe? É muita liquidez, e isso trouxe uma preocupação de ser um problema inflacionário mais estrutural. E aí os bancos centrais começam o ciclo de alta de juros para tentar conter essa inflação. Aí no caso do Brasil, por exemplo, você tem o cenário fiscal deteriorado. Isso acaba gerando a âncora monetária, o único meio do Banco Central poder fazer o controle, né, de manter essa inflação na meta, e aí já deixa a situação mais complexa. O Federal Reserve estava usando dados do mercado de trabalho como guia da sua política monetária, e agora ele no último pronunciamento já reduziu mais os estímulos, né? Aquela compra de ativos que antes estava em 120 bilhões, foi reduzido para 90, agora vai ser de 60 bilhões por mês. E fora também que para o ano que vem a gente já vai ter um juros nos Estados Unidos na faixa de 0,75% a 1%, né, até o final do ano, provavelmente com essa subida que deve começar na metade do ano. Então, isso tudo acaba impactando de modo geral, e essa inflação trouxe problemas em vários setores, né, e a alta dos juros também acaba trazendo vários problemas. Empresas alavancadas tendem a se prejudicar por conta do aumento de pagamento de juros. Você tem empresas de tecnologia, por exemplo, que o valor dela é lá na frente,
e aí você pega a taxa de desconto para fazer análise de fluxo de caixa descontado, ela acaba tendo uma taxa de desconto maior por conta dessa esticada de juros. Então, essas empresas, a gente viu como elas têm sido prejudicadas. Fora outras, por exemplo, construção civil também teve uma queda bem grande, assim, que também é outro que está muito ligado à Selic, né? E de consumo, né? Você falou consumo e serviço, né? Consumo, esses não essenciais, eles acabam sendo penalizados porque a empresa não consegue muitas vezes repassar fazer esse reajuste, né? Repasse de preço para o consumidor. Então, é importante você levar isso em consideração também, né? De tecnologia, por exemplo, a Magazine Luiza acho que é uma das maiores quedas, né, da bolsa aí no ano. Acho que ela estava caindo mais de 70%, se não me engano, da última vez que eu tinha visto sobre ela, né? Então, ela é uma empresa de varejo que tem um viés totalmente relacionado à tecnologia, então ela foi muito impactada, não só pelo cenário macroeconômico, né, essa conjuntura econômica como um todo, de menor consumo por conta do crédito mais caro e tudo mais, e da inflação, né, como também por essa questão que eu mencionei do ajuste, né? Os investidores começam a refazer seus cálculos, com a esticada de juros, essas empresas acabam sendo penalizadas, e isso também abre espaço para muitas oportunidades na Bolsa hoje. Uhum. Agora, como é que você avalia aí a precificação da Bolsa nesse momento? Depois de 5 meses seguidos aí com a Bolsa fechando no negativo, os patamares da Bolsa já mostram a precificação para toda a volatilidade do ano que vem. Quais as expectativas para empresas e setores? É até duro falar, né? Porque é difícil muitas vezes interpretar, né, o que o mercado está pensando de modo geral, mas na minha visão é o que eu falei. Eu acho que o mercado tem sido mais pessimista do que a situação mostra ser. Por mais que a gente tenha vários desafios, como eu falei, a gente já é a pior década que a gente passou, né, nos últimos 100 anos, e muitas empresas conseguiram prosperar, né? Então, se você conseguir filtrar as empresas que não perderam seus fundamentos, né? Inclusive tiveram ganhos importantes de eficiência durante a pandemia, conseguiram reduzir custos, despesas e melhoraram bastante suas margens. Se você pegar essas empresas, elas acabam sendo penalizadas por estarem inseridas nesse risco sistêmico, né, como um todo, e então elas acabam caindo junto com todo mundo. Então, se você souber filtrar, você consegue de fato empresas que são muito boas e que estão a um preço bem descontado, né? Porque o Ibovespa, de modo geral, está bem descontado. Se você pegar o preço sobre lucro, estava beirando ali os 7, mais ou menos, né? Então, é um patamar muito baixo. A média histórica de 15 anos é 11,2, mais ou menos. Então, você consegue ver algumas oportunidades. Vale destacar também os avanços da agenda econômica que a gente teve, principalmente ali a partir do final de 2016. Então, vários temas relacionados a reformas, privatizações, concessões, isso tudo trouxe um cenário que eu diria assim, mais esperançoso, né? Por mais que seja muito difícil ser uma pessoa otimista no Brasil, eu consigo ponderar os dois lados e é possível sim você conseguir filtrar empresas que realmente tenderiam a se beneficiar de uma retomada do PIB per capita brasileiro depois dessa década perdida. Uhum. E tem uma pergunta aqui, na verdade estão chegando várias, né, Dani, chegando aqui no nosso chat. O Brian está perguntando o seguinte, ele dá boa tarde, ele pergunta: essa alta dos juros pelo Fed tem capacidade de anular a alta da Selic brasileira? E ainda podemos também esperar uma valorização ainda maior do dólar frente ao real? Essa questão do aumento de juros, ele acaba penalizando, né, países emergentes como o Brasil, e é porque aumenta o poder de compra do dólar, né, frente a todas as outras moedas. Só que no caso de um país emergente que tem todas essas questões de insegurança, de riscos e ruídos e tudo mais, então isso acaba penalizando ainda mais. E o Banco Central ele já está com muita dificuldade de controlar o câmbio.
mesmo aumentando os juros, né? Então tá sendo, você tinha até mencionado, né? Estava em 5,70 agora. Então a gente não está vendo esse efeito muito imediato e tende a ser um efeito mais demorado. Só que no ano passado a gente teve um afrouxamento monetário muito forte, quando a Selic foi levada a 2%. E aí agora o Bacen está subindo os juros para ancorar essas expectativas e fazer o controle da inflação. Só que esse juros ele subiu muito rápido. É mais rápido do que os efeitos benéficos de controle da inflação, talvez, né? Então, talvez tenha um impacto maior com relação à retomada econômica, que a gente já tem visto até os últimos dados de PIB mostrando que a gente entrou em recessão técnica, do que talvez impactos positivos com relação ao controle da inflação e controle do câmbio. E como eu falei, o Fed aumentando os juros, isso acaba gerando um problema, né, com relação à parte de fluxo de capital, né, estrangeiro aqui no nosso país. Então, acaba dificultando ainda mais o controle do câmbio, e com o câmbio meio descontrolado também, isso impacta porque pressiona a inflação. Então, o desafio para o ano que vem, assim, do Banco Central é algo que eu quero ver mesmo, como que vai ser. É algo que eu estou curioso para saber o desenrolar. Uhum. Legal. O Lucas, mais uma pergunta aqui do político parcialmente honesto. Ele pergunta o seguinte, olha, o risco Brasil eleição vale a pena? Ao seu ver, procurar oportunidades no exterior faz sentido? Na minha visão, faz sentido você ter um pouco de cada coisa, sabe? Como eu moro no Brasil, tenho tudo relacionado ao Brasil, eu tenho uma tendência de investir mais no Brasil. Só que eu tenho também investimentos lá fora. Então, é tudo uma questão de saber ponderar, porque oportunidades existem em todos os lugares. Basta saber filtrar, saber analisar, né? No caso de empresas, por exemplo, você avaliar fundamentos, pegar, por exemplo, os últimos resultados das empresas. Então, no segundo trimestre e no terceiro trimestre, a gente viu as empresas, não só brasileiras, né, lá nos Estados Unidos também, estavam tudo batendo recordes de resultado, né, de lucro, tudo mais. Então, muitas empresas vão se beneficiar dessa tendência também de evolução tecnológica, por exemplo, né, as empresas que estão focando bastante em inovação e tecnologia, essas empresas também tendem a se beneficiar, né, desse crescimento tecnológico que temos visto no mundo todo. Então, assim, eu acho que surgiu muitas oportunidades aqui na Bolsa Brasileira, que é o que eu mais acompanho, né? No caso, eu tenho visto algumas empresas que foram bastante descontadas por estarem inseridas, né, nesse risco sistêmico que eu mencionei, e elas tendem a ter um futuro mais promissor se você tiver uma visão de longo prazo mesmo, sabe? Porque para o ano que vem, realmente, eu não tenho bola de cristal para saber se toda a volatilidade que a gente está vendo hoje já está sendo computada da volatilidade das eleições, sabe? Mas a gente sempre tem volatilidade em eleições, ainda mais tratando do Brasil, que realmente vira uma loucura aqui. Então, a ideia é tentar diversificar ao máximo, proteger seu patrimônio, investir um pouco em cada classe de ativo que faça sentido dentro de uma tese que você propõe, né? Agora, o Lucas, diante desse cenário todo aí que a gente vai ver no ano que vem, quais categorias de investimentos aí que devem ficar no radar aí do investidor? Em ano de eleição, com essa quantidade de volatilidade mais acelerada, talvez você pode buscar empresas mais defensivas, até essas empresas que podem não se prejudicar tanto com relação a aumento de juros e inflação, por exemplo. Você pode buscar criptoativos, né, também, Bitcoin talvez como uma forma de reserva de valor também, pensando até nessa deterioração de enorme quantidade de estímulos fiscais e monetários, né, que tivemos nos últimos 2 anos, durante a pandemia. E eu acredito, talvez
alguma tese mais voltada a algum outro tipo de empresa. É difícil até pensar assim. Eu acho que eu iria mais nessa linha do que eu mencionei mesmo. Eu acho que o importante realmente é escolher vários setores, principalmente os setores que talvez sofram menos impacto se for o caso de investir no Brasil, né, você pegar setores que sofrem menos com relação a essa questão de juros e inflação, eu acho que seria o ideal, né? Talvez, por exemplo, você pode pegar seguradora que tem bastante dinheiro em caixa e ela acaba se beneficiando com a alta da Selic, empresas de consumo, né, de bens essenciais que podem repassar preços, até de energia elétrica também, que tem contratos atrelados a IGPM, IPCA, então isso também acaba protegendo bastante. Do setor financeiro, bancos, né, de modo geral também acaba não tendo esse impacto. Então, eu acho que é isso, né, a resposta. Legal. Não, tranquilo. Você falou dos criptoativos, eu fiquei com uma pergunta na cabeça, porque o criptoativo é aquele negócio, ele entra e sai de moda, assim, de uma hora para outra, mas com essas quedas recentes que a gente tem visto, você acha que é um bom momento para montar posição com os ativos digitais? É importante, sim, viu? Eu considero, pelo menos uma parte, assim, do patrimônio, as pessoas poderiam estar considerando, de fato, ter atrelado a criptoativos de modo geral, né? Que muitas vezes o criptoativo se confunde com criptomoeda, né? Mas existem outros ativos criptos, né? Então, eu até não faço um estudo sobre isso, né? É mais uma coisa de investimento pessoal meu. Então eu acho que é importante, sim, né, o caso que eu falei de Bitcoin como reserva de valor. Você pode pegar alguma outra rede de blockchain que tem espaço para crescimento também, né? Então basta a pessoa fazer uma avaliação, realmente entender aquilo que está investindo, né? Porque hoje em dia o que está acontecendo bastante é de muita gente começa já no mundo criptoativo. Tipo, o cara nunca fez investimento nenhum de nada e de repente quer começar já com criptomoeda, por exemplo. Sabe? Então, eu falo até assim, vai com calma. Ou você consulta algum especialista, alguém que possa te ajudar, ou dá uma segurada, assim, né? Porque, sei lá, se ainda for uma parte bem pequena do patrimônio, aí beleza, também a pessoa botar num risco elevado. Mas se realmente a pessoa não sabe o que está fazendo e colocar muita grana, depois ela pode ficar maluca, né? Com certeza. Boa. Lucas, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no BMC Stock, mas antes queria que você deixasse aí as suas considerações finais para os investidores e investidoras que estão nos acompanhando, né? O que a gente pode esperar aí, se é que dá para esperar, prever aí alguma coisa para o próximo ano também. Eu que agradeço por participar aqui, trazer o nome da GCB Capital, né? Bom, a minha consideração final é que, assim, tudo passa, né, no final das contas. A gente já viu de tudo acontecer nesse país, já sofremos com todos os tipos de problema possíveis e mesmo assim a gente seguiu em frente, sabe? Então, por mais que haja esse pessimismo, haja esse desconto no preço de ativos, por exemplo, eu tenho realmente uma visão de que no longo prazo assim as coisas se ajeitam, basta você entender o que você está fazendo, entender onde você está investindo, por exemplo, e a gente está longe de ser os Estados Unidos, mas está ainda mais longe de ser uma Venezuela. Legal, tá certo. Valeu, Lucas, mais uma vez, muito obrigado, um abraço para você e boas festas. Muito obrigado para vocês também, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, para todo mundo aí que estiver assistindo também. Você também. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima. A gente acabou de conversar com o Lucas Constantino de Cola, ele é Head de Research da GCB Capital. Valeu, Lucas, brigadão. Só até tem eu separei aqui, Renan, antes de você chamar o
os números aí do mercado, o Pedro Henrique colocou assim, o que eu gosto da BMC é que eles enquadram os convidados com as perguntas mais sem resposta e o cara tem que se virar nos 30. Foi convidado, tem que responder. Não tem essa, não, brincadeira, ô Pedro. Cara, a gente tá aqui para perguntar. Se o entrevistado não conseguir ou não souber a resposta, ele não responde, não tem problema nenhum. Aliás, a gente sempre deixa isso pro entrevistado na hora que a gente está combinando a entrevista. Olha, a gente vai perguntar sobre tais assuntos para você. Dão sugestões. Exatamente. Também, geralmente eles dão já as sugestões sobre o que eles cobrem, o que eles podem falar. Que podem em relação falar. a restrições também. Então nada acontece do nada. E aliás, é preparado pela grande Suelen também. Pois é, um beijo pra Suelen. Só que às vezes tem coisa aqui que a gente não pode perguntar. No caso do Lucas não teve isso, ele falava sobre tudo. Mas, por exemplo, tem coisa aqui que tem entrevistado que não responde. Mas a gente tem, às vezes, perguntas do próprio chat. Então a gente passa pro entrevistado mesmo assim. Mas é assim que funciona. Nós estamos aqui justamente para responder, para deixar o convidado à vontade. Mas... e também responder também aquilo que você acabou de falar. O investidor desqualificado já falou assim, achei que o Daniel ia soltar um não, de forma alguma. Foi um foi. Não, de forma alguma. Não sei, não, de forma alguma. Mas é pra gente também, é bacana a gente responder essas coisas assim, porque deixar também... Às vezes gera dúvida mesmo, né? Tipo, o cara tá perguntando e não quer nem saber, quase isso. Não, brincadeira. Não, imagina que é tudo, né, tudo bem pautado com os assessores, a produção, o Gabriel, a Samira também. Então, nada é do nada que acontece nada aqui. Tudo é bem produzido para vocês que estão nos acompanhando, tá vendo só? Olha, vocês darem valor. Olha, eu joguei na cara. Olha Brincadeira, só. gente. Depois dessa jogada na cara, eu fui educado. Hanna não. Não, eu fui sim, tá vendo só? Então vamos lá. Vai lá, Hanna. Vamos falar de mercado agora. Daqui a pouquinho a gente chama o Alexandre, que já está se posicionando aqui no estúdio. Vamos jogar aí na tela o mapa do calor do nosso Profit Pro da Nelogica, porque olha só esse cenário que a gente tem hoje nessa sexta-feira. Opa, muita calma nessa hora que abriu outra coisa aqui. Vamos lá, que o Ibovespa agora está caindo 0,71%, está aos 107.532 pontos. Ele abriu aos 108.324 pontos e aí a gente vê que está acontecendo já essa queda. Vamos olhar aqui o nosso mapa de calor. A gente vê aqui que o ativo da Bradespar está aqui quase tomando conta da tela, com uma queda de 54,64%. E saiu, isso provavelmente foi impactado aí pela notícia de que, a Bradespar, braço de investimentos do Banco Bradesco, confirmou a distribuição de ações da Vale, que vai acontecer aí no próximo dia 20 de dezembro, pois é. E aí a gente vê então que isso acaba impactando, o cenário aí dessas ações e o prazo para os credores, para que eles se manifestem contra o processo de redução de capital anunciado no último mês, se encerrou hoje, nessa sexta-feira aí, dia 17, então isso deve estar impactando como a gente... está impactando como a gente pode ver. Só para a gente ter uma noção, por volta aí do meio-dia, são agora 1h35, por volta de meio-dia, meio-dia e 8, as ações da Bradespar estavam caindo 2,52%. A gente vê então esse salto aí e a gente vai monitorando aí, porque a Bradespar informou aí que vai distribuir 41% da sua fatia da Vale por meio de redução de capital e serão distribuídas 130 milhões e meio aí de ações da mineradora, na proporção aí de muitas ações de emissão da Vale para cada ação de emissão da Bradespar, e terão direito aos acionistas aí inscritos nesse registro até, que estavam inscritos até ontem, Por isso, então, que a gente vê toda essa movimentação no papel.
Já na sequência aqui, vamos falar dos outros ativos que estão caindo, porque tem um ticker aqui BID4 e BID11 do Banco Inter, que estão aí caindo quedas acima dos 5%, 5,68% BID4 e 5,27% BID11. Na sequência tem Edux, recuando 3,93%, depois Locamérica cai mais de 4% agora, Localiza 3,80%, IRB está agora recuando 3,38%, Banco Pan aparece aqui, tem os bancos digitais, os bancões também aparecem por aqui, Banco Pan está agora caindo 3,10%, depois Banco do Brasil 2,60% de queda também. Tem o Banco Bradesco, que está agora com queda de 2,26%. E tem também Santander recuando agora, quedas acima dos 2% também. E aí a gente dá uma olhada aqui, porque tem empresa do setor de varejo também. Via está caindo agora 2,44%. Depois tem as mineradoras, aparecem em peso aqui, mineradoras, setor de siderurgia e mineração aparecem aqui entre as maiores quedas. Tem Gerdau, GBR4 caindo 2,26%, igual 4, 2,2% de queda também. CSN está caindo 2,01%. E aí a gente vê também que tem as empresas do setor de petróleo, Petri 3 recua 1,84%, Petri 4 1,95% de queda agora e também tem Ultrapar 1,69% de queda. Daqui a pouquinho a gente volta, no finalzinho aí do nosso estoque, a gente fala mais sobre as outras empresas que estão caindo. Vamos falar rapidinho aqui das que estão subindo, porque o setor frigorífico está aqui em destaque. BRF sobe 5,54%, Marfrig 5,15% de alta e Minerva, com ticker aí BIF3, 2,42% de alta. E aí a gente vê que também tem shoppings aqui, tá coladinho aqui, JHSF e BR Malls. JHSF está subindo 1,80%, BR Malls está agora subindo 2,13%. As aéreas também aparecem por aqui, tem Azul subindo 2,5%. Ontem a gente viu que o cenário estava bem invertido. E aí tem a Gol, tá aqui também subindo 0,94%. E a Embraer, a montadora de aeronaves, está com alta de 1,12% nesse momento. Vamos dar uma olhada que a gente já viu como é que está o cenário aqui. A gente vê que até esse momento Bradespar lidera, com a maior queda do dia, uma queda forte. E aí vamos dar uma olhada então como é que está, na verdade, o dólar. O dólar agora está recuando 0,19% aos R$ 5,67, né, Dani? É isso aí, valeu. Rana Beltrão aí dando as informações, dando os números, as análises. Ah não, as análises já é outra pessoa, porque quem vai trazer os gráficos e as análises é o Alex André, que já está ao vivo aqui com a gente. Fala, Alex, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Daniel, boa tarde, Hanna, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock. Sextou, né? Sextou. A gente estava falando sobre isso e agora a gente vai comentar sobre os gráficos de hoje, inclusive em relação à preocupação da Omicron, nos principais regiões do mundo, também falando sobre a economia na Europa e também nos Estados Unidos e também, claro, trazendo o contexto aqui para o Brasil, tá? Bom, o que a gente tem de novidade aqui, para a gente comentar? Deixa eu só ver se está funcionando aqui nossa apresentação. Deixa eu só ver aqui para a gente já começar. Deixa eu ver se a gente consegue passar aqui. Eu acho que ainda não está funcionando aqui. Vamos ver se o pessoal aqui nos ajuda aqui para a gente Alex, continuar. faz o seguinte, eu vou pedir pro pessoal ali arrumar o seu... Estava funcionando, parou de funcionar. Às vezes é a pecinha que fica na frente, né, Alex? Deixa eu ver aqui. Não, eu tô brincando. Volta aqui, a gente vê aqui o pessoal falando aqui no... Vamos Fala lá, aqui comigo. Vamos lá, ela falando, não fala. eu tô tentando Tô falando ajudar. com a Hanna nem olha pra mim. Eu tava tentando ajudar o colega ali, gente, tá vendo só? O Léo gostou do cutucão. Ele deu um cutucão aqui, gente, tomei um susto, tava olhando pra cá. Ai, Que gente, situação, olha, hein? Que situação. Vamos lá. JP tá por aqui, o Wellington Mota, o Pedro Henrique, VH Fernandes falando aqui do... o Pedro Henrique, foi o Pedro Henrique que falou do
Como é que chama? Foi o Diógenes. Diógenes falando, como vemos esse mapa do calor? Tem algum site? É um programa, o Diógenes, é o Profit Pro da Nelogica. Tem que baixar, tá? E é o aplicativo mais usado no país e ele é excelente, então é bem mais fácil. O pessoal até falou, tem um barato, né? O barato que é o de graça, que é o Trademap, que ele também é usado, mas ele não tem a mesma qualidade, né? Mas ele serve também. Mas até agora há pouco o pessoal questionando a questão dos números, a gente estava fazendo a gente sempre vê vários sites ao mesmo tempo, tá, gente? Mas a Bradespar está caindo mesmo, tá, gente? Ela está caindo 54,70%. E a gente já checou outros sites, que já tem outro site aqui que está falando que a Bradespar está caindo 59%. Mas o da Profit é bem atualizado e está aí para trazer as informações para você. Valeu? A gente pode trazer de volta o Alex, que já arrumou o probleminha, era realmente a pecinha, que era ele. Tô brincando, Alex. Vai contigo. Legal, bacana. O Daniel, Hanna, só trazendo aqui umas novidades aqui sobre aquela ação da Bradespar, pessoal, né? Muita gente está vendo 54% de queda, né, na tela. Acontece o seguinte, não é que tem gente vendendo, né? Ou seja, tem uma força vendedora, não é isso. A companhia está fazendo um movimento, como a própria Hanna falou, né, anteriormente, redução de capital, ou seja, mais ou menos uma manobra contábil. Para quê? Se ela vai distribuir, se ela vai dar ações da Vale para os acionistas, né, que têm ações de Bradespar, ela vai reduzir o capital, ou seja, vai fazer essa redução de capital e, consequentemente, né, esses 41% que a Hanna falou, o acionista ele vai receber, né, de acordo com a sua proporção de Bradespar, ou seja, 0,33, né, ou seja, por ação, ou seja, né, cada ação de Bradespar corresponde a 0,33 ações da Vale, né, ou seja, correspondentemente, a gente pode dizer aí, cada 3 ações de Bradespar, né, fazer uma conta aqui de padeiro, né, daria aproximadamente ali uma ação, né, da Vale. Então, por isso está fazendo esse movimento de queda, né, do preço da Bradespar. Não está falando, está descontado, não é isso. Ela está se reajustando com a relação da redução de capital. Ou seja, não é nenhum movimento de falar a ação está barata ou a ação está cara. É somente uma redução de capital, tá, pessoal? Só para deixar muito bem claro aqui. O Alex. Pode falar, Daniel. Aproveitando aí então que você falou sobre isso, só para então deixar claro, esse número de queda de 54,70% agora tá certo. Sim, está certo. Mas é promovida essa queda pela redução de capital, né? Não é relação, precisa falar, estava caindo 2%. Talvez essa queda de 2%, aí sim é relação de força de mercado, né? Ou seja, tanto ali de compra e venda, mas esse reajuste, né, em relação da redução de capital. Mas está certo sim, ou seja, a companhia ela tem que reajustar o valor, ou seja, ela não está valendo o mesmo preço que ela estava antes, por quê? Porque agora ela está distribuindo, ou seja, o que ela tinha um valor implícito dentro dela, né, ou seja, do Bradespar, quando o analista ele faz a conta que a Bradespar tem uma quantidade de ações da Vale que é considerável, né, a maior parte do seu portfólio, e agora ele está, né, tirando as ações da Vale e deixando na mão do acionista. Então, reajusta-se o valor da ação da Bradespar. Então, é um movimento natural, inclusive não é um movimento novo, tá? Isso já era falado desde setembro e agora, né, dia 20 agora de dezembro, né, que tem aí a distribuição das ações, tá? Então, agora está fazendo essa relação da redução de capital e dia 20, quem é acionista de Bradespar recebe as ações da Vale. Para quem não é acionista de Vale, só tem Bradespar, vai falar, pô, entrou aqui umas ações aqui da Vale no meu home broker. Então é um movimento que já está sendo feito hoje, tá? Essa readequação aí que já foi acertada. Então, para quem tiver qualquer novidade, quer saber as últimas novidades, né, até mesmo fato relevante comunicado ao mercado, até mesmo convido, não só, né, também ficar atento aqui no BMC News, a Hanna acabou de comentar aqui as últimas notícias de mercado, explicando de forma mais didática, mas para quem tem curiosidade adicional, também entrar no site RI, também da Bradespar, que tem os últimos fatos relevantes também, claro, também no nosso portal, bmcnews.com.br. Certo, Daniel? Show de bola, gostei. Vai lá, contigo. Agora vamos lá, vamos ver se está nos ajudando aqui. Agora sim, agora a gente vai continuar aqui, foi problema falha humana, né, também acontece. Mas vamos lá, vamos falar dos gráficos de hoje, né, 10 gráficos. Primeiro, o que a gente tem aqui em relação ao S&P 500, tá? A gente sempre comenta, né, ou seja, essa expectativa dos investidores, né, e essa expectativa de mercado dita muito, né, para onde o índice pode ir, né, ou seja, pode chegar. Inclusive, eu trouxe uma tabela
para quem nos acompanha aqui também, né? Ou seja, com a expectativa dos principais grandes casos, né? E esse número girava em torno de 5 mil pontos, né, para o S&P 500 para o ano que vem, tá? Mas falando então na média de retorno, o que a gente tem aqui? Expectativas, né, do S&P 500 seguem moderadas, né? Ou seja, tem uma média de retorno do S&P 500, né, em torno de 4,2%, né? Ou seja, quase ali 39% dos analistas acreditam mais ou menos nesse número, né, em torno ali de 5% para 2022, né? Ou seja, deve ser ali, né, o terceiro número ali pior ali desde a última década, né? Ou seja, a gente consegue observar onde a média de retorno era em torno de 14,6%, né? Incluindo os números de 2021, tá? Incluindo esses números desse ano. Então, ou seja, o ano que vem não vai ser tão forte quanto esse ano. Por quê? Né? Porque a média dos anos anteriores, inclusive desse ano, foi 14% e agora deve cair para 4,2%, né? Em torno ali de 5%, que é a média que os analistas esperam, né, de retorno para o S&P 500. Porque tem dois movimentos, né, nos Estados Unidos que todo mundo está falando, principalmente essa semana com a reunião do FONC, que é aumento de juros, né, que deve acontecer depois de março, quando vai terminar a retirada dos estímulos, né, o famoso tapering, né, que saiu ali de 15 bilhões de retirada agora para 30 bilhões de dólares mensais, e também, principalmente, a relação, né, da inflação, né, ou seja, a inflação está muito forte nos Estados Unidos, globalmente, né, a gente reflete aqui no Brasil, mas é principalmente a política monetária, né, do Jerome Powell e do Fed, ele está deixando um pouco, né, a inflação rodar por lá, ou seja, não está ainda com a preocupação de aumentar juros, que não foi no caso no Banco da Inglaterra, né, que já aumentou juros, mesmo que seja de forma um pouco menor do que o mercado já estava olhando, mas já foi uma coisa de uma surpresa para o mercado, subida de juros agora, e também o mercado já está precificando, colocando isso na conta. Por quê? Né, a gente tem que explicar também que a maior parte dos retornos do S&P 500 é devido principalmente às 5 principais ações, né? Ou seja, são as 5 maiores empresas, né? Chamadas FANGs, né? Ou seja, o famoso Facebook, né? Meta, Google, né? Amazon, diversas companhias, a gente falou de Nvidia aqui também, enfim, várias companhias, principalmente empresas de tecnologia. E quando tem um movimento de alta de juros, né, nos Estados Unidos, o que acontece? As empresas são de capital intensivo, ou seja, elas precisam pegar dinheiro no mercado e o dinheiro ficando mais caro, consequentemente a companhia vale menos a valor presente. Então isso também traz um movimento de preocupação. Isso que fez o Nasdaq cair ontem, né, o índice de tecnologia, né, também hoje estava nesse mesmo movimento. Isso também traz um movimento de aversão a risco de forma global, tá? Então isso que a gente está observando aqui no pregão de hoje, aqui na própria B3, tá? Mas isso também traz uma redução, né, de expectativa para o ano que vem para o S&P 500, tá? Bom, se a gente está tendo um discurso um pouco mais bearish, né, comparado ali com os anos anteriores para o S&P 500, por outro lado a gente fica um pouco mais otimista com um gráfico que a gente já trouxe também ontem, mas esse gráfico é um pouquinho diferente, né, que são números de casos na África do Sul, né, tanto em incremento de números de casos quanto a média móvel de 7 dias. A Omicron, né, que trouxe ali uma aceleração muito mais forte do que a última variante Delta, ela está desacelerando, tá? Então na África do Sul. Então a gente já comentou isso, para quem nos acompanha não é novidade, mas o que a gente consegue observar é que até mesmo o incremento de novos casos, não só com a média móvel de 7 dias, também tem diminuído. Ou seja, o que simboliza que essa média móvel de 7 dias deva acelerar para baixo, ou seja, deve diminuir ainda mais, né? Ou seja, não deve trazer uma preocupação adicional, apesar da Europa, né, e também países, né, principalmente desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, a gente falou aqui, também colocou um gráfico de Nova York, né, que vem dobrando casos, né, saiu ali, né, de 20 para 40 mil, né, foi dobrando o número de casos de uma forma muito rápida, muito significativa, trouxe uma preocupação adicional, inclusive, né, até ali notícias, né, também do mercado, né, inclusive até aqui no BMC News a gente também falou, né, seja algumas regiões dos Estados Unidos também fechando restaurantes, fechando até universidades, até pessoas que também tiveram terceira dose, né, então tem uma preocupação adicional, né, sabendo aí dessa relação da Omicron e também depois ali que teve ali uma vítima, né, no Reino Unido, isso também aumentou as preocupações por lá. Então o mercado está um pouco tenso, tentando entender, né, para onde deve ir essa tendência do Covid, principalmente agora para 2022, né, agora que o ano já praticamente está encerrado. Bom, agora a gente vai falar desse gráfico, é muito interessante, eu gosto desse gráfico aqui, né, que ele traz uma sensibilidade de acordo, né, com o crescimento de GDP, ou seja, crescimento do PIB. Principalmente para as 3 regiões, né, que tem uma grande demanda de turismo, tá? Então, a gente está falando de turismo internacional, tá? Que eu digo por aí. E quando a gente fala de turismo internacional, a gente não fala só em relação à hotelaria, né, hospitalidade, né, restaurantes, a gente fala também de aviação, né, que é o principal ponto aqui que a gente toca nesse gráfico, né? Então, esse gráfico ele simboliza o quê, esse gráfico do Goldman Sachs? Ele coloca uma sensibilidade, né, dos 3 primeiros meses do ano que vem, ou seja, janeiro, fevereiro e março, qual que deve ter um impacto, né, nas viagens internacionais
com os 3 principais países que compõem ali a maior importância, né, dessas viagens internacionais na Europa, que são a França, né, de acordo com Paris, Itália e a Suíça. Né? E de acordo com a pesquisa aqui do Goldman Sachs, tá? A pesquisa, né, ele gira, né, que principalmente a França ela deve sofrer mais, né, ou seja, ela deve sofrer um impacto no PIB, né, francês de até 0,5 pontos percentuais, tá? Ou seja, principalmente ali, né, entre março, né, até um pouquinho mais do que isso, mas na média em 0,5. Em seguida pela Itália, e o último país que não deve ser tão afetado assim é a Suíça. Né? Então a Suíça está girando em torno de um impacto no PIB, ou seja, está falando do PIB do país, né? Ou seja, o impacto sobre as viagens internacionais sobre o PIB do país, o impacto de 0,2 pontos percentuais, né? Ou seja, 0,2%, principalmente em relação ao PIB do país, e a França e a Itália está girando ali numa média entre janeiro e março, um impacto de 0,5, tá, do PIB. Então, entender um pouquinho esse movimento, até porque, inclusive, saíram diversas notícias também no mercado falando sobre, né, um impacto, né, mais bullish do petróleo. Né? Diversas pessoas já falando, né, analistas já projetando, inclusive eu trouxe esse gráfico também. Né? Ontem eu trouxe esse gráfico, de acordo com o JP Morgan, ou seja, a expectativa para o Brent para o ano que vem. Né? E já tem traders já especulando, né? Analistas já falando de petróleo a $100, né? Em 2022, 2023. E um dos grandes gatilhos que pode acontecer é a aviação internacional, inclusive algumas malhas locais já voltaram ao próximo, né? Ou ali num nível até considerável comparado ao pré-pandemia. Inclusive o Brasil tem demonstrado isso, né? A gente olhar a aviação local, né, doméstica aqui no Brasil, a malha tem crescido muito, depois de enxugar, né, a malha praticamente desapareceu em abril do ano passado, né, depois voltou, e agora as companhias estão um pouco mais reticentes, né, agora para voltar numa aviação internacional de uma forma muito mais agressiva. Então elas estão ali com o pé atrás, isso traz ali um atraso referente ali ao nível de pré-pandemia, não só aqui no Brasil, né, ou seja, de aviação daqui do Brasil para fora, mas diversas regiões do mundo, principalmente as mais movimentadas, como essas 3 aqui da Europa, né, França, Itália e Suíça, e de acordo que não só a Omicron, né, mas também o crescimento econômico na Europa, né, que tem deixado a desejar, né, de acordo, principalmente comparado aos Estados Unidos, que a economia está muito mais forte por lá. Isso é mais um gatilho também, ou seja, a economia mais forte, né, ou seja, a queda de casos de Omicron, isso também fortalece também o petróleo, né, e o petróleo pode chegar ali, né, de acordo com alguns analistas expectativas, a $100 ali o barril. Tá? Por que a gente está falando isso? Por causa da retomada das viagens. Por outro lado, se o petróleo chegar na casa de 80, 90, $100 no ano que vem ou 2023, qual que é o outro impacto na economia? É a inflação. Né? Então a inflação vai ficar mais forte ainda e traz mais dor de cabeça em relação aos bancos centrais, em relação ao aperto monetário. Tá? E também, claro, uma preocupação adicional para as airlines. Né? Os maiores custos de uma airline são os lessores e também, né, os leasings das aeronaves e também o combustível, né, o querosene. Bom, se a gente deu essa explicação aqui, agora a gente vai falar de um outro gráfico também, né, do Goldman Sachs, que continua falando sobre o turismo internacional, mas não só dessas regiões, mas também de outras, né, como a Alemanha, como a gente já falou, né, França, Itália, Espanha e Reino Unido. Né, Reino Unido é que tem o maior impacto, claro, né, teve uma morte de Omicron por lá, né, tem a relação também de lockdown, ou seja, o Reino Unido está restringindo também muito mais, né, que outros países e vem sentindo esse impacto por aqui. Tá? Esse gráfico que é interessante, né, é um gráfico um pouco mais qualitativo do que quantitativo. Esse gráfico é de acordo com o Skyscanner, né, para quem pesquisa, né, seja passagens aéreas, né, de acordo com o Google, né, seja pesquisa de passagem do Skyscanner dessas regiões aqui, né, seja para quem vai viajar para essas regiões, seja Reino Unido tem a menor demanda, né, de viagem e todos os países estão com uma queda, né, considerável, mas por outro lado Espanha que tem ali um pouco maior, né, em relação à alta ali no curtíssimo prazo, mas uma tendência negativa, né? Por que Espanha e não Reino Unido, né? Claro, né, ou seja, a gente consegue observar a Espanha com uma flexibilização maior do que o próprio Reino Unido, que tem a maior restrição, tá? E nesse gráfico aqui a gente vê a relação, né, o share do turismo sobre o GDP, né, ou seja, sobre o PIB, né, de acordo com cada região, né? E também a gente consegue observar também a expectativa, né, de acordo com essas pontas aqui vermelhas, esses triângulos vermelhos por aqui, tá? Então, assim, o que a gente consegue observar, né, em relação à Espanha? Ela tem uma participação do PIB muito maior em relação à Suíça, né? Claro, a Suíça tem ali uma grande dependência, né, no mercado financeiro, né, no segmento financeiro. Em seguida, a gente embaixo
da Espanha a gente tem a Áustria, né, em seguida pela França, a Itália, a Alemanha e Suíça. Tá? Então, ou seja, o que a gente está concluindo no gráfico passado? Né, que a Suíça vai ter o menor impacto sobre o PIB, mas, consequentemente, ela deve, né, crescer menos do que a Espanha, por exemplo, que tem um impacto maior, né, sobre o PIB na parte de turismo internacional. Ou seja, se caso, né, as fronteiras abram, né, de uma forma mais abrangente, né, o cenário fique melhor, a Espanha vai se beneficiar muito mais, né, seguido pela Áustria e também pela França. Tá? Então, a França tem um risco adicional maior, mas, consequentemente, também a França pode surfar nessa onda quando a gente fala aqui de crescimento econômico. Tá? Então tem essa relação, né? Ou seja, uma grande parte do turismo total da região, né, da Europa, principalmente ali agora olhando, né, a gente fala da região alpina, né, ou seja, a região em que a gente está falando do inverno agora, né, principalmente ali na Europa, né, nos Estados Unidos. Então tem esse turismo agora de inverno, já representou aí de 75% do total da Áustria, né, e 25% da Alemanha, França e Itália, que estão aí em algum lugar no meio, aí, uma vez que os turistas internacionais representam entre 25% e 50% do fluxo total do inverno, ou seja, entre 25%, né, ou seja, entre um quarto até metade, né, de todos esses turistas que viajam agora no inverno são aí, né, ou seja, fora aí da sua localidade, ou seja, são turistas internacionais e a metade ou até mesmo ali uma parte ali, né, considerável são turistas locais das próprias regiões ali da zona do euro. Tá? Então é interessante essa pesquisa para entender um pouco mais desse impacto que reflete em várias vertentes, como eu falei, né? Inflação, né? As próprias airlines, o próprio preço do combustível, né? Que reflete ali no preço do petróleo. Então tudo isso tem um efeito em cascata, né? Que a gente olha fora dessa caixinha, né? Além dos dados ali de crescimento de PIB e de atividade econômica. Bom, esse gráfico aqui que é interessante são uma relação de M&A, né? Ou seja, a gente consegue observar o movimento que a janela de IPO fechou, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente tem discutido aqui com muitos gestores, né? Sales, pessoas do mercado, e tem avaliado isso, né? É claro que esse gráfico aqui a gente está falando dos Estados Unidos, mas fazendo uma avaliação para o Brasil a gente consegue entender mais ou menos a mesma conjectura, tá? Então, ou seja, o que está acontecendo? Aqui no Brasil, a janela do IPO se fechou à medida que os juros subiu, né? Ou seja, diminuiu a atratividade de bolsa. Consequentemente também, né, os investidores, não só a pessoa física, mas também grande parte dos fundos estão alocados, também que a gente fala principalmente de fundos macro, né? Ou seja, os fundos hedge estão alocados, né, em ativos internacionais, diminuíram um pouco a atratividade em Brasil. Então isso trouxe ali um fluxo muito menor, até mesmo para o preço, né, que o empresário quer ali para o IPO. E qual que é o movimento que está acontecendo? Ou seja, principalmente as maiores companhias, né? Ou seja, não só as listadas, né? Ou seja, mas também as companhias que querem serem listadas, ou seja, as companhias que querem ir para o mercado, né? Ou seja, abrir capital. O que está acontecendo agora, as companhias estão gerando caixa, né? As grandes companhias estão fazendo um movimento de consolidação do setor. Ou seja, à medida que elas vêm gerando caixa, elas vêm consolidando o setor, elas vêm comprando outras companhias. Então, esse gráfico, a gente fala sobre M&A, né? Ou seja, sobre fusões e aquisições, que vem batendo recorde, né? Lembrando que esse gráfico é desde 2007, a gente está falando aqui do mercado americano. Então, no Brasil também não é diferente, tá? Então, qual que é o movimento que está acontecendo aqui? Né? A gente vê que tem uma diminuição drástica em relação ao número de IPOs e também a questão de follow-on, né? Agora que o mercado vem olhando, né? Ou seja, cada companhia, né, avalia de cada caso é um caso, né? Tem uma necessidade aí de estrutura de capital, mas se tivesse companhias que vêm passando para o mercado, que elas não querem, né, fazer um follow-on, por exemplo, inclusive a gente viu ali uma de BRF, né, por exemplo, mas tem outras companhias que falam, não quero fazer follow-on nesse preço que está de tela, né, eu acho que não faz sentido. Então, qual que deve ser feito um movimento que ela está com dinheiro em caixa? Ou o buyback, recompra de ações, que também está batendo recorde nos Estados Unidos, também a gente está vendo aqui no Brasil, um movimento muito forte, ou até mesmo distribuição de dividendos, que é um caso atípico no Brasil, quando eu falo atípico, que as companhias estão adiantando, né, a relação de distribuição de dividendos. E o outro ponto é o M&A, né? Ou seja, se eu estou com dinheiro em caixa, eu vou comprar outro player para consolidar, né? Ou seja, para ficar mais forte do que eu estava antes no nível de pré-pandemia. Então esse é um movimento que também está sendo feito nos Estados Unidos, tá? Ou seja, uma grande consolidação do setor, voltando as companhias, né? Ou seja, as majors do setor. Se a gente tirar as 10 maiores do S&P e olhar o movimento de M&A, você vai ver que esse movimento é muito maior do que a média do mercado, tá? Bom, se eu estava falando de buyback, né, ou seja, de recompra de ações, que inclusive está sendo feita de forma mais recorrente, que é uma ferramenta para gerar valor para o acionista, principalmente quando a ação está teoricamente descontada na visão da companhia, o que está acontecendo nos Estados Unidos que teve um movimento até maior do que 2020. Né? Mas se a gente observar, né, ao longo dos últimos anos,
a gente consegue observar que a média, né, ainda está mais ou menos ali girando, né, dentro da média até entre 2007 e agora 2021. Mas o que os analistas estão colocando como expectativa é que 2022 deve ser um ano muito melhor do que 2021. Tá? Ou seja, essa medida que essa relação tem aumento de juros por lá, né, a questão do tape, as companhias, para gerarem valor, vão fazendo esse movimento de recompra de ações de forma mais recorrente, o que já está acontecendo aqui no Brasil também. Tá? Então, ou seja, a visão dos analistas é que esse gráfico para 2022 seja maior do que esse daqui. Tá? Ou seja, mesmo as companhias americanas, mesmo companhias que também não são americanas. Tá? Bom, esse próximo gráfico do Goldman Sachs, né, os economistas do Goldman Sachs esperam, né, em relação à China, né, ou seja, que tem uma política macro menos rígida, que isso não é novidade, a gente já passou aqui também no BMC News, mas não tão frouxa, tá, no ano de 2022. Por quê? Né, falando de uma forma bem pragmática, né, ou seja, a questão do real estate por lá tem uma grande dependência, mesmo que diminua a dependência nos próximos anos, mas agora esse número está girando em torno de 30%. Olhando o cenário ali, né, ou seja, no bottom line ali rapidamente, estoques estão ali em níveis muito altos, né, os preços das casas estão caindo, esses dados não são novidade, pessoal, a gente já passou aqui no BMC Stock também. E o que acontece? Né, se os estoques estão altos, os preços estão caindo, né, ou seja, o VSO está mais baixo, né, as companhias, inclusive, a gente trouxe aqui no BMC News também, as agências de risco já declarando default para a grande, né, a gigante Evergrande, Fantasia, né, Cynic e outras construtoras. Qual que é o cenário? Que a própria autoridade monetária na China fala, olha, eu vou, né, flexibilizar, não vou ficar tão rígido assim, eu vou começar, né, trazer um estímulo monetário maior, né, para ajudar, né, a economia chinesa, né, ou seja, para não desacelerar tanto, né, a relação de atividade econômica, mas não tanto assim porque a situação já está um pouco mais frágil, né, do que anteriormente, ou seja, chegou num nível que também mais estímulos além do necessário isso pode prejudicar, né, de acordo com a visão do mercado, prejudicar ainda mais a economia chinesa. Tá? Então, esse gráfico ele mostra a proxy da política doméstica da China em relação a estímulos. Tá? Então, ou seja, aqui é o que já aconteceu, né, e essa linha pontilhada, a expectativa do Goldman Sachs, né, em relação à política monetária, ou seja, cada vez mais que tiver mais para baixo, né, ou seja, maior o estímulo monetário. Ou seja, 2020, né, até o começo de 2021 teve um movimento massivo de política de estímulo e agora a gente conseguiu ver uma alta retração, ou seja, voltando até mais do que teve, né, chegando ali a relação ali próxima a zero, quando a gente pega aqui o score, né, do Goldman Sachs, ele está girando em torno um pouco mais de 0,5, né, ou seja, a gente consegue observar agora um pouco mais de flexibilização até agora no final do ano, ou seja, até agora no final de dezembro, começo de janeiro, mas depois deve ter ali um aperto monetário, né, de política maior, ou seja, menor redução de estímulos ao longo de 2022. Tá? Então, ou seja, não vai ser tão frouxo assim em relação à política macro por lá, em relação a estímulos na China. Tá? Bom, agora a gente está falando sobre sazonalidade, né? Esse gráfico, a gente sempre traduz, né, esse gráfico em relação ao movimento global, mas esse gráfico é dos Estados Unidos. Né? A gente fala muito aqui do S&P. Então, é a sazonalidade do mercado, né? Desde 85 até 2019, tirando 2008 e tirando 2020, que são os anos outliers, né, que tiveram uma queda muito grande, então para tirar da amostragem, a gente consegue observar que nós estamos aqui, né, nesse movimento, né, ou seja, no mês de dezembro, ou seja, historicamente, né, nos Estados Unidos ainda a tendência é positiva. E janeiro também é muito mais positivo do que dezembro, tá? Então ainda tem uma expectativa positiva até aqui no Brasil, tá? Então a grande proxy é os Estados Unidos, tá? Mas a gente replica aqui para o Brasil também. E se a gente falar para sazonalidade, né, de forma de ações globais, né, mundiais, a gente pega pelo MSI, né, que é o índice do Morgan Stanley de ações globais. Também a gente consegue olhar, né, que a partir de setembro para frente, a gente consegue observar entre novembro e dezembro a tendência mundial, né, positiva, né, ou seja, em relação a ganhos das principais ações globais. O que é um gráfico interessante desse daqui, que a gente consegue observar, né, que muita gente comenta, né, que é a famosa frase, né, sell in May and go away, né, tem esse próprio ditado do mercado, né, ou seja, que à medida que maio, né, junho e julho já começa a melhorar, mas agosto não é um movimento tão forte, né? Então é por isso que o mercado diz muito em relação entre maio e junho, né, principalmente. Mas aí a partir de setembro, né, para frente o mercado também já tem ali uma retomada melhor. Isso que a gente viu em 2020, né, a gente não viu tanto aqui no Brasil, né, que tem um fator político, né, que atrapalhou aqui na nossa bolsa aqui no Brasil, mas os Estados Unidos está vindo muito bem, tá? Inclusive nesse ano de 2021 também, para quem investe lá fora já sabe, tá? E passando aqui para o próximo gráfico, né, a gente
para comentar um pouco mais, né, a gente fala sobre o setor de healthcare, né, que a gente pega, qual que é esse gráfico aqui para quem ainda não entendeu, né? Esse gráfico aqui, né, é de preço-lucro, né, ou seja, é o prêmio ou relação entre desconto comparado com o S&P 500, né, do setor de healthcare, né, projetado, né, ou seja, em relação ao preço-lucro. Então, ou seja, o que a gente consegue observar? Essas linhas aqui, né, foram diversos movimentos que aconteceram nos Estados Unidos, né, em relação ao setor de healthcare. Tá? Desde ali dos anos 1990, são os principais eventos que impactaram no setor de healthcare, né? Desde 1990 até agora, né, no 2020 e 2021. Então, teoricamente, né, ou seja, o preço-lucro, né, projetado está com desconto de 20% comparado com o S&P 500. Ou seja, o setor de healthcare está descontado comparado com o próprio índice S&P 500. A gente já falou isso também, né, do próprio setor de healthcare, que também tem uma relação muito forte em relação ao aumento de juros, né, ou seja, isso também está explicado por que tem esse desconto comparado com o próprio S&P, mas agora que o mercado enxerga daqui para frente é esse movimento que a gente tinha comentado, ou seja, healthcare ele pode profissionalmente se beneficiar desse movimento do que está acontecendo nos Estados Unidos, né, e teoricamente as ações, né, como pode dizer que tiveram ali um apetite, né, ou seja, que ganharam com maiores estímulos, com juros mais baixos, podem fazer essa rotação de setores, principalmente também quando a gente fala de setor financeiro. Tá? Então, esses os principais gráficos de hoje, tá, para contextualizar melhor, né, o investidor e trazer aí, né, a melhor qualidade da informação para todo mundo. Daniel e Hanna. Valeu, Alex André, aí pela participação no BMC Stock. Ô Alex, você trabalha semana que vem? A gente não para, né, Daniel? Você não para? Nem no... Nós não paramos, né? Nem Natal, nem Ano Novo? Se precisar do Natal ali, a gente abre um link ali no meio da ceia ali de Natal. Já era, exatamente. Acho que a gente pode fazer isso, né? BMC Natal, exatamente. BMC Christmas. Boa. Abraço, Alex, até. Tchau, sextou. Até mais. Valeu. Agora, Hanna Beltrão, estamos nos encaminhando para o fim do estoque. Acho que a gente já pegou um bom tempo aí do BMC. Estou até olhando para o lado aqui, já fomos encaminhados. Já fomos. Para finalizar o estoque desta sexta-feira. Sextou, hein? Bom, vamos lá então falar rapidinho de mercado, né? Enquanto os meninos do marketing se posicionam aqui, cada um em seus devidos lugares, inclusive este que eu estou. E aí a gente vai dar uma olhada aqui, vamos colocar na tela aí o mapa do calor do nosso Profit Pro da Nelogica, para a gente olhar aqui que agora o Ibovespa está caindo 1,08%, ele está aos 107.160 pontos. Só para a gente recapitular, ele abriu aos 108.324 pontos, né? E aí a gente vê então que ele tá caindo bastante, né? Aqui já perdeu esses 108 mil pontos, a gente vai monitorando aqui. E aí a gente vê aqui que no nosso mapa de calor, nada não mudou muito, né? Da última vez que a gente deu uma olhadinha para cá, e aí a gente vê que esse é o cenário ainda, né, dos ativos da Bradespar, está recuando aí 54,80%. O Alex até deu uma bela explicação para a gente aqui, uma aula, na verdade, né, sobre isso, é mais uma correção, na verdade, que está acontecendo. E aí a gente vê também, né, só para a gente adiantar aqui, que tem os bancos digitais, os bancões também aparecem aqui entre as maiores quedas. BID11 está agora recuando 5,73%. E depois a gente vê que tem já Itaú caindo 2,22%. Santander recuando Cadê Santander, gente? Estava aqui Santander nas minhas vistas e Santander, né? Mesmo assim deu para ver, tá com quedas acima dos 2%. Itaúsa está caindo agora também 1,65%. Olha só, Santander achei 1,91% de queda. Bradesco está recuando 2,60%. Banco do Brasil está com 2,70% de queda agora também. E aí a gente vê, dá uma olhada aqui que tem Localiza recuando 3,67% na verdade. E Dux, né, setor de educação, caindo 4,78%. Locamérica recua 4,01%. E aí tem as empresas aqui, as mineradoras, siderúrgicas, do
petróleo também. Tem Uzi Minas agora caindo 2,10%. Depois CSN recuando 2,32%. E depois tem Petri 4 recuando agora 2,2%. Petri 3, 2% redondo, agora está caindo. Gerdau Goal 4 cai 2,53%. E é isso, gente. Essa é a situação aqui que a gente vê das maiores quedas. Tem também as elétricas, Elet 6, Elet 3. E muitas empresas estão caindo. Deixa eu só falar rapidinho das maiores altas aqui, antes que o Daniel me dê outro empurrão igual aquele que ele deu. Quem assistiu, assistiu. E aí a gente vê aqui que as empresas do setor frigorífico estão entre as maiores altas. Tem BRF subindo 5,83%, Marfrig 4,49%. E tinham mais empresas aqui, que o Daniel me desconcentra, ó, BIF 3, Minerva, caindo, subindo, não tá caindo, tá subindo agora 1,72%. Tem também as aéreas aparecendo as maiores altas, tem também empresas de energia, e é isso, tenho que passar agora para o market. Mas deixa eu falar do dólar rapidinho. Fala do dólar. Nunca pedi nada. Deixa eu falar do dólar aqui, só pra gente ver rapidinho. Ela dá tá essa enrolada porque ela tá abrindo a página. Exatamente. Mas fala, eu tô com a página aberta, mas pode falar. Ah, eu tive que fechar, tava com muitas páginas abertas, acabei fechando. Você, olha, Daniel, venho roubar aqui daqui a pouquinho os teus comes e bebes, hein? Tá abrindo, pai. Pois é. Tá aberto aqui já, tá? Aberto, de graça. Tá aberta, vamos lá. O dólar, gente, tá agora caindo 0,24% a R$ 5,67. Pois é, Daniel Morales, é contigo isso. agora. É isso. Ah, mas não tem mais o que falar, você já falou tudo, não tô brincando. Não tem mais o que falar, é isso. Não, sobre isso, né? É, exatamente. Só dar o especulador aqui falou Lei Maria da Penha nele. É que foi assim, gente, o Alex repetir. Passou pra mim aqui, porque ele tava arrumando o aparelhinho lá que não estava funcionando. Aí voltou só comigo. E a Hanna tava assim, ó. Tava virada pro lado. Aí eu fiz assim, né? Quase sair da tela, né? Tipo agora, o que aconteceu. Eu tava tentando ajudar o colega, entendeu? A entender o que não tava passando. Só que ela tava esperando, só que naquela hora não. Aí ela começou a rir. E tadinha, né? Isso até eu acordar aqui. Isso pode ser interpretado como agressão, né, Hanna? É. E é isso, né, o Daniel Morales? O MPK já tá perguntando aqui, Hanna, hoje vai comer pato no tucupi, tacacá ou maniçoba? Hoje não, mas terça-feira estarei comendo isso. E também, eu tenho até que falar aqui que o grande Felipe Nascimento achou uma casa que vende tacacá aqui perto, né? Pois é, vou já ver se eu experimento daqui a pouquinho. Então é isso, né? Você vai tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa, né? Ah, legal. Porque quando eu chego no Pará... E aí, é isso, né, gente? Então acabou o BMC Stock de hoje. Acabou. O Cabral você volta hoje? Falando aqui, não, o Cabral não para de falar. O Cabral ele já tá no happy hour, né? Cadê? Não sei se ele tá comendo alguma coisa. Não tá ainda não. E aí, então tá bom. Anda, pelo amor de Deus. Olha isso. Você volta hoje, ou... Não volto mais e também não volto na semana que vem. Só volto o quê, Daniel Morales? Junto com você no dia 27, olha só que 27. Bonito. Então tá bom, gente. Feliz Natal pra você. Então é isso. Então, e pra sua família. E pra você também, Feliz Natal. Não tira do ar nada, deixa de graça. Então tá bom. Então é isso, né? Quando vamos lembrar disso quando o pessoal demorar pra entregar pra gente. Vamos lá, vamos lembrar disso. Beijo, Hanna! Tchau, tchau. Boas festas, tchau. Boas festas e bom happy hour. Valeu!